Nesses dias eu estive aqui falando com vocês a respeito de como é como se fosse um parecer, um relatório de alguém que está andando pelo corpo de Cristo ao redor da terra e trazendo boas novas para o corpo de Cristo, para dizer, cara, está tudo funcionando, fique firme, vale a pena ser igreja nesse tempo, Deus está fazendo uma coisa linda, o que está acontecendo aqui está acontecendo em todo canto, o que Deus está fazendo aos meus olhos parece que não tem mais uma diferença de classes sociais, uma diferença de culturas, uma diferença de regiões. O nosso país é muito grande, é muito vasto, é muito diferente. Tem regiões do Brasil que se o pessoal de lá vier falar aqui, você nem entende o que ele está falando, os sotaques são muito diferentes, as realidades são diferentes, mas Deus está fazendo uma coisa muito uniforme. E é muito prazeroso perceber que as pessoas estão se movendo de acordo com aquilo que Ele está fazendo. O que eu queria compartilhar com vocês nessa noite é algo que eu tenho ministrado por onde eu tenho passado, e eu deixei isso para o final porque eu julgo ser o mais relevante daquilo que Deus tem ministrado no meu coração nesses últimos tempos. É a respeito de família, é a respeito do matrimônio. Ano passado, algo aconteceu no meio do nosso ministério. A gente não planejou, a gente não provocou, mas de certa forma eu e a Ali começamos a ser convidados para falar para casais. Eu tinha muito medo disso, sério mesmo, muito medo. Logo que a gente converteu, algumas das primeiras viagens internacionais que a gente fez para ministrar, foi para ministrar num congresso de casais. A gente tinha uns 3 ou 4 anos de casado só, e a gente foi convidado para ministrar num congresso de casais. Foi um desastre. Foi algo assim traumático, ao ponto de eu falar, cara, eu nunca mais quero mexer com isso. A gente se tocou de como o nosso casamento ainda precisava ser ajustado e aperfeiçoado, o nosso relacionamento precisava de muito ajuste. A gente estava no começo de uma caminhada muito séria e a gente não teve ensino algum a respeito de como entrar num casamento segundo a vontade de Deus. A gente veio do mundão, muito louco, tendo como referência os casamentos dos nossos pais, que assim, meu pai faleceu em 2007 e ele até o fim foi casado com a minha mãe, os pais da Ali são casados até hoje, glória a Deus por isso. Mas todo casamento tem as suas questões. E às vezes, aos olhos dos filhos, o casamento dos pais é muito mais problemático do que realmente é. Porque os filhos estão crescendo e, enfim, vem questões que eles não sabem julgar, não sabem o porquê. Ou seja, as referências que a gente tem muitas vezes de dentro de casa não são as melhores possíveis. Não porque não sejam, mas simplesmente porque a gente não consegue enxergar a beleza naquilo tudo. Por exemplo, quando meu pai faleceu, eu pude ver como o casamento deles era fera. Como era um casamento casca grossa que resistiu a tanta coisa, a tanto supapo que a vida deu, e eles permaneceram juntos até o fim. Eu vi meu pai e minha mãe ter os melhores dias de casados dele nos últimos dias de vida do meu pai, quando um se dedicou completamente para o outro, e aí eu vi o amor que sempre esteve ali, mas nunca se manifestou, às vezes por causa da rotina, às vezes por causa dos problemas e dos sufocos. Eu e a Ali entramos num casamento sem... Foi tudo emergencial. Na nossa vida, Cristo veio arrebatando e de uma maneira muito doida, tipo assim, a gente noivou um mês depois de aceitar Jesus e marcou casamento para 4 meses na frente, e o noivado, a gente não sabia como fazer o noivado, então eu comprei um par de aliança e eu mesmo fiz meu noivado debaixo da mesa do restaurante, peguei a mão dela e enfiei a aliança. Enfim, a gente casou e depois deu a notícia. A gente era bem bagunçado. A gente entendia, hoje eu entendo, Deus tinha um teor de urgência quanto à nossa vida. Se a gente pudesse escolher, com certeza a gente faria muita coisa diferente. Enfim, a gente foi ministrar naquele congresso de casais e foi um desastre. Eu falei, eu nunca mais quero mexer com esse negócio. O tempo passou, Deus foi nos ensinando algumas coisas, foi nos colocando em outros níveis, foi nos colocando em outros lugares e nos fez aprender muita coisa. Até que no ano passado, a gente começou a receber convite para ministrar para casais. Eu me lembro que no primeiro desse, eu falei, cara, tem certeza? Será que a gente vai? Eu tinha medo. E foi muito legal. E aí depois a gente recebeu um outro convite para falar para casais de novo. E dessa vez os dois juntos, com microfones na mão. Cada um com microfone. E eu e a Ali, assim, a gente é uma figura, porque a gente se atropela o tempo inteiro. Ela está falando, eu quero me meter na conversa dela, ela se mete na minha conversa, então fica uma bagunça danada. Mas é assim que é a nossa vida. O nosso dia a dia é assim, a gente se entende desse jeito. E foi muito legal também. Até que aconteceu um acidente no percurso que, ano passado, eu estava com a turnê Fornalha, em Dunamis, e elas encerravam num congresso de mulheres. E eu estava me sentindo já intimidado, porque eu era o único homem naquele set. Tinha a Aline Conan, que é uma americana muito legal, o louvor dela é maravilhoso. Tinha a Zoe Lilly, que também é um doce.
E tinha eu no meio daquelas mulheres. A turnê já era muito feminina e de repente tinha eu. E a turnê ainda ia terminar num congresso de mulheres. Eu estava pensando, o que eu vou cantar no meio dessa mulherada? Minha música é mó berraria, como é que eu vou, enfim, será que elas vão se mover? Acabou que foi legal, só que o mais louco é que, tipo assim, quem estava organizando chegou para mim antes de eu subir no altar e falou, cara, é o seguinte, é o pregador, eu acho que ele não vai dar tempo dele chegar. Você prega? Aí eu falei, meu Deus, vou pregar num congresso de mulheres. E foi legal pra caramba, ou seja, Deus foi rompendo alguns medos. Eu estou falando dessas coisas que Deus foi fazendo em mim, porque eu entendo que eu não sou a última cocada, amém? Eu não sou o último biscoito do pacote, eu não sou a última Coca-Cola do deserto. Eu entendo que muitas vezes aquilo que Ele está fazendo em mim, Ele está fazendo no corpo de Cristo, e eu estou experimentando em mim o que Ele está fazendo no corpo de Cristo. Deus está falando a respeito de família, Deus está falando a respeito de casamento, Deus está falando a respeito de você ser um bom solteiro para que você seja um bom casado. Deus está falando a respeito dessa estrutura que Ele edificou no Éden. Amém? Se tem uma coisa, se você quer experimentar algo do Éden na sua vida, experimente o casamento, porque de tudo que veio do Éden foi isso que permaneceu. E te fazer perceber que por mais escabrosos que sejam os tempos, existe graça suficiente para que você tenha uma família saudável, um casamento saudável. Eu e a Ali, eu posso falar por mim e por ela, porque a gente concorda nisso. A gente está vivendo os nossos melhores dias como família, como casal. Eu tenho uma esposa que a cada dia é uma esposa melhor. Eu sou um marido muito melhor do que eu era antes, porque não sou? Obrigado, amor. E tirando a brincadeira, eu percebo que Deus está aperfeiçoando essa boa obra que Ele começou. Amém? E que vale a pena você insistir nisso. Vale a pena você investir nisso. Talvez os tempos que a gente vive não profetizem isso que eu estou falando para você, mas esses tempos não são profeta. Amém? Deus, Ele tem algo profético para a tua vida que é independente de qualquer circunstância que possa te rodear. A gente vive num tempo em que casamento está sendo distorcido para todo lado. A gente vive num tempo em que casamento, as pessoas invertem tantos valores hoje em dia. O que é bom virou ruim, o que é ruim agora é maravilhoso. As pessoas namoram como se estivessem casadas. Aí quando casam, dispensam o casamento como se fosse namorado. É uma bagunça incrível e você pensa, cara, isso daqui vai de mal a pior. Eu talvez não queira me meter em algo que está fadado a ruir. Deixa eu te dar uma notícia maravilhosa. Isso era o que eu diria quando eu estivesse encerrando a mensagem, mas eu quero te dizer, o casamento é a estrutura mais resistente que Deus construiu. Amém? É a coisa mais resistente que tem. Cara, se existe amor nesse lugar, existe perdão. Se existe amor e perdão, existe força para resistir a qualquer supapo que um casamento possa levar na vida. Eu quero nessa noite somente te encorajar a olhar com bons olhos para essa estrutura, que não tem nada de careta. Deixa eu te falar, minha vida ia ser uma droga, um saco, se eu não fosse casado com a Ali. Eu ia ser eu sou muito, de boa, eu tenho uma rotina, eu amo rotina. Ou seja, se eu fosse sozinho, cara, eu ia ser muito chato, eu não ia me aguentar. E graças a Deus eu tenho a Ali, que está sempre inventando uma coisa nova, eu tenho que acompanhar ela e, meu Deus do céu, e por causa disso minha vida é bem divertida. Amém? Eu queria primeiro ler 3 textos. O primeiro deles está em Lucas capítulo 1, a partir do verso 5. Eu quero mostrar para vocês algumas famílias, 2 famílias contemporâneas, 2 famílias que, enfim, foram bem relevantes, bem importantes. O que elas trouxeram para a humanidade transformou o mundo. A primeira delas a gente vai ler em Lucas capítulo 1, verso 5. Lucas 1, verso 5 diz assim: No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos,
porque Isabel era estéril e ambos eram de idade avançada. Para não fazer dessa história muito longa, pula direto para o verso 26, a gente vai ler a respeito da outra família. Verso 26, capítulo 1 de Lucas. Próxima página. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. E o terceiro texto está em Mateus capítulo 1, por favor, abra lá rapidinho. Volta 2 livros aí. Mateus capítulo 1, a partir do verso 18. Mateus capítulo 1, verso 18. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho. E ele lhe pôs o nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? A gente leu aqui a respeito de 2 famílias. A família de Zacarias e Isabel e a família de José e Maria. Vamos falar um pouco a respeito dos tempos que eles viviam, porque não são muito diferentes em termos de trevas, de como são os nossos tempos. A gente está bem lembrado de quão grandes são as trevas que muitas vezes cercam a nossa nação. A gente acabou de vir desse período de carnaval e parece que aquilo que tem de ruim dentro do ser humano, ele vem para fora numa potência incrível numa época como essa. Como eu disse aqui nos primeiros dias, eu acho que foi lá na Quadrangular, não sei se foi aqui que eu falei, eu creio que o carnaval já está mudando, amém? Eu tenho grandes esperanças a respeito disso, porque pelo menos o meu já mudou. Eu não sei se o seu já mudou, o meu mudou. Desde que eu aceitei Jesus, o meu carnaval mudou. E eu não estou sozinho, tem mais de 50 milhões de brasileiros que professam a mesma fé que eu. Então, o casamento de 50 milhões de brasileiros, a gente espera que tenha mudado, pelo menos metade disso, amém? A outra metade ainda está no processo, não sei. Mas eu creio que essas coisas já estão mudando. Mas a gente vive num tempo bombardeado por todo tipo de imoralidade, por tudo aquilo que parece que serve para destruir um casamento, destruir uma família. Você olha para um ambiente onde está todo mundo vivendo de forma imoral e às vezes você não vê sentido em viver com a moralidade no padrão de Deus. Eu falo isso principalmente para os jovens, porque estão procurando por referência. Essa geração é bem interessante. Eu não sei se todas as gerações foram assim, mas eu sei que essa é bem interessante, porque ela não está muito afim de discurso, ela está mais afim de exemplo. Não é mais tão a respeito de você dizer para essa geração o que fazer. É você mostrar como se faz. E eles vão aprender por observação, vendo os frutos do que a tua conduta vai dizer.
E eu creio bastante nisso. Eu acho que foi aqui que eu falei, ou se foi na quadrangular, não sei, eu falei tanto esses dias que eu não sei nem onde é que eu falei o quê. Mas quando Jesus comissiona os seus discípulos, ele diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Eu acho interessante essa forma de fazer discípulos, do jeito que Jesus falou. Você vai ensinar as pessoas a guardar o que te foi ordenado. Repete comigo: ensinar o que me foi ordenado. Ou seja, você não vai ordenar as pessoas a fazer. Você vai obedecer radicalmente o que é uma ordem para você. E então as pessoas observam você obedecendo e elas aprendem a guardar o que te foi ordenado. Foi exatamente isso que Jesus disse. Vocês vão pelo mundo e vocês vão pelo mundo me obedecendo radicalmente. Conforme vocês me obedecem, as pessoas vão ver a sua conduta e elas vão aprender como fazer. Amém? Essa é uma maneira legal de você ensinar as pessoas a fazer. É você simplesmente dar o exemplo. Nos tempos de Jesus, um menino judeu, ele andava na cola de um rabino por muito tempo. A poeira do rabino tinha que estar na roupa dele, de tão perto que esse cara andava perto desse rabino, para que ele pudesse aprender tudo simplesmente por observação. Ver como esse cara trata a esposa, ver como esse cara trata os filhos, ver como esse cara trata o vizinho, ver como ele trata o órfão, ver como trata a viúva, enfim. E assim aprender como fazer. Eu creio que não tem muita diferença da geração de hoje. A gente acha que muita coisa mudou, mas jovem sempre foi jovem em qualquer tempo da humanidade. E treva sempre teve também. Então assim, Deus sempre nos deu ferramentas para que haja o remanescente. Amém? Enquanto houver a igreja do Senhor, enquanto houver um filho, uma filha de Deus, existe um remanescente na terra que pode ser um renovo, pode ser uma esperança para a próxima geração. Ainda que tudo esteja zoado, se tiver alguém fazendo a coisa certa, é através desse alguém que Deus vai fazer brotar, amém? Uma nova geração. Os tempos que eles viviam aqui não deviam ser tempos muito fáceis. Dá uma olhada. Israel, mais uma vez, estava oprimido por uma nação estrangeira. Isso aconteceu inúmeras vezes durante a sua história e era meio que decorrência da sua desobediência, era decorrência da prostituição espiritual, era decorrência da idolatria, era decorrência simplesmente de apostasia. Mas todas as vezes que Israel começava a pisar na bola com Deus, ele era invadido por uma nação estrangeira e em inúmeros casos a coisa ficou bem feia. Teve exílio na Babilônia, enfim. Dessa vez é um império bem poderoso que tomou conta de Israel. Era o Império Romano. Vocês conhecem, faz parte da nossa história. O Império Romano quase dominou o mundo inteiro, aquele mundo conhecido daquele tempo. E dominou Israel também. Os romanos, eles tinham um padrão de moralidade bem bizarro em comparado aos padrões morais do Senhor. Eles praticavam sexo com qualquer coisa que se movia, sei lá. Eles tinham muitos deuses, era muita idolatria também. E eles impunham a sua cultura sobre os territórios ocupados. Eu falei sobre isso aqui ontem a respeito dos apóstolos. Quem estava aqui ontem? Apóstolo era uma expressão romana. Era aquela pessoa que era designada. Veja bem, quando Roma ocupava um território, não dava para trazer todo mundo para Roma. Não cabia em Roma. Não ia ter como todos os povos ocupados irem morar em Roma. Então o que é que Roma fazia? Enviava apóstolos que tinham a função de colonizar aqueles territórios ocupados, até que esses territórios ocupados ficassem igualzinho a Roma. Então as pessoas poderiam ter a experiência de Roma aonde quer que esses apóstolos estivessem trabalhando. Impor a cultura, impor a língua, impor os valores, a moeda, impor a arquitetura, enfim, as artes, era o papel deles colonizar. Jesus usa esse termo para dizer que os seus filhos, os seus discípulos seriam apóstolos. Amém? Que eles iam pegar esses territórios ocupados pelo Senhor agora e iam colonizar, trazendo a cultura do reino dos céus. Glória a Deus por isso. Amém? Esse é o nosso papel, colonizar a terra. Trazer o céu na terra e estabelecer essa cultura na terra. Ou seja, Israel, Jerusalém, estava completamente oprimida por um povo mais forte do que eles, que lhes impunha uma cultura que ia contra completamente os seus padrões morais, padrões espirituais. Era um tempo difícil. Para piorar, a gente pode fazer um paralelo entre o tempo que a gente vive, mas esse tempo eu digo que era ainda pior. Por quê? Porque hoje nós temos o Espírito Santo. Dêem glória a Deus por isso. Amém? Nós temos o Espírito Santo. Desde que ele foi liberado, ele nunca foi recolhido.
Amém? O Espírito Santo nos ensina todas as coisas. Se você estiver sozinho, ilhado, numa ilha, com uma Bíblia na mão, o Espírito Santo vai estar lá te ensinando aquela palavra. Se você estiver sozinho, sem uma Bíblia na mão, o Espírito Santo pode te ensinar o que está na Bíblia. Um dia você pega uma Bíblia e você vai ver que bate com o que ele falou contigo. O Espírito Santo nos ajuda, nos aconselha, nos conforta, amém? Ele nos guia, ele conhece as profundezas do coração de Deus, ele te diz o que Deus está fazendo. O Espírito Santo é fantástico, ele te acompanha em todos os lugares. O Espírito Santo está com você quando você está tendo seu lazer, quando você está tendo tempo de diversão com seus amigos. Cara, o Espírito Santo não te larga, por isso não largue ele também. Nesse tempo, o Espírito Santo ainda não havia sido liberado. E para piorar, segundo os teólogos, havia um silêncio profético de mais ou menos 400 anos. Ou seja, sabe que é não levantar um profeta para dizer assim diz o Senhor? Não ter um recado do céu para aquele povo de Deus? Tudo que eles viviam a respeito da sua espiritualidade tinha virado religiosidade, porque não havia mover do Espírito. Você consegue imaginar adorar e não sentir nada? Orar e não ouvir uma resposta sequer? Não sentir um cabelo do braço arrepiando? Nada, zero, não tem nenhuma palavra profética. Foi nessa época que apareceram as seitas judaicas, o judaísmo apareceu ali. Nesse período de silêncio, você não ouve falar de fariseu, de saduceu no Antigo Testamento, isso aparece já no Novo Testamento. Ou seja, quando que apareceram essas seitas judaicas? Exatamente nesse período de silêncio profético. Ou seja, era pura religiosidade oprimida por um povo completamente imoral e muito mais poderoso do que eles. Você pode pensar, cara, é bem difícil você viver uma vida reta desse jeito, porque não tem ninguém para te dar um exemplo, não tem ninguém para ser referência, não tem ninguém para te ensinar o que é correto. Mas Deus tem sempre o seu remanescente, amém? Porque Deus é Senhor dos tempos, cara. Ele é o eterno, amém? A eternidade habita em Deus e Deus é Senhor dos tempos. E quando Ele diz que basta, basta. E quando Ele vai fazer alguma coisa, Ele guardou a semente santa para que Ele possa fazer alguma coisa no tempo que Ele determinou. E esse tempo foi chegado. Havia a profecia de que viria uma voz que clamaria no deserto e que prepararia o caminho do Senhor. Então Deus encontra uma família, cara. Uma família que você pode falar, dessa família não tem como sair muita coisa. Era um casal de anciãos, avançado em idades, a Bíblia diz. Um senhor e uma senhora já avançados em idades, e para piorar, a esposa ainda era estéril. Ou seja, talvez não saia nada daí. Mas o testemunho que a Bíblia dá desse casal, dessa família, é que eles eram tementes a Deus. Tementes, eles eram justos aos olhos de Deus. E irrepreensíveis em obediência a todos os mandamentos do Senhor. Ou seja, Deus encontra uma família que vive de forma irrepreensível mesmo num cenário tenebroso. Amém? Deus está olhando para uma família, Ele não olhou para uma igreja, Ele não olhou para uma instituição que homens criaram, Ele não olhou para uma seita, Ele não olhou para a religiosidade, Ele olhou para uma família que vivia de forma irrepreensível e com certeza o testemunho que davam deles era exatamente esse mesmo. Alguém que pode servir como exemplo, alguém que Deus pode pegar, iluminar e apontar para todo mundo. Olhem para eles. Esses eram Zacarias e Isabel. Zacarias era um sacerdote e ele entrou no templo para ministrar ao Senhor, porque eram os dias da sua ministração. E de repente naquele lugar era mais um dia comum em que ele ia fazer o que ele tinha que fazer. Aparece o anjo Gabriel, cara. O anjo Gabriel, do qual eles tinham lido inúmeras vezes nas Escrituras. O anjo Gabriel, o famoso anjo Gabriel, cara, era o anjo Gabriel, amém? Você não gostaria de conhecer o anjo Gabriel? Poxa, pelo menos para falar, tu é o cara. Não era para adorar ele, nada disso, mas é para falar, meu, prazer te conhecer. Vi muita história a teu respeito, poxa, isso é legal. O anjo Gabriel aparece para ele e dá uma boa notícia. A sua mulher vai gerar um filho. Vocês vão ter um filho. E ele será grande. E ele será cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Ou seja, chegou a hora. Vai acontecer alguma coisa em Israel. Parece que Deus escolhe os piores cenários da história para fazer uma coisa gloriosa. Ele nunca precisou de um cenário maravilhoso para fazer algo lindo. Parece que ele escolhe os piores cenários para fazer algo maravilhoso. E se você acha que o mundo está indo de mal a pior, isso é uma boa notícia para você. Talvez Deus esteja prestes a fazer algo maravilhoso. Amém?
ele teve uma pontinha de dúvida no seu coração. Então o anjo falou, porque você duvidou, você vai ficar mudo até o menino nascer. O povo que estava do lado de fora do templo começou a achar estranho, porque ele estava demorando demais. E pensaram, o que é que deve ter acontecido? De repente ele sai mudo, escrevendo em tabuinhas, contando o que aconteceu. Essa é uma boa notícia, amém? Depois de 400 anos, está tendo atividade angelical na terra de novo. Deus está visitando o seu povo mais uma vez. Aquele povo agora está tendo um resgate da sua identidade, que foi gerada pela própria presença de Deus no meio do seu povo. A constituição daquela nação tinha sido dada pelo próprio Deus, quando este habitava no meio do seu povo, quando eles estavam peregrinos no deserto. A identidade deles está voltando, amém? Isso está acontecendo através de quem? Através de uma família que vive de forma irrepreensível, de uma família que não negociou seus valores, apesar dos tempos serem terríveis, de uma família que não negociou seus valores, apesar de não ter o Espírito Santo, apesar de viver pura religiosidade. Eles viveram tementes a Deus, como se aquele fosse o maior derramado do Espírito que já pudesse ter sido liberado. E Deus olhou para isso, e Deus falou, essa é a família. Sabe, Deus deve ter procurado várias, e ele encontrou uma. É um casal de anciãos, e a mulher é estéril. E Deus falando, perfeitos. É exatamente isso daqui. Isabel então coabitou com seu marido e se achou grávida mesmo. Ou seja, o milagre agora é visível. Ela está grávida e ela se ocultou até o tempo que ela devia ter o menino. Quando a gente pula o texto para Maria, é maravilhoso porque começa assim, no 6º mês, e a impressão que a gente tem é que está falando de uma data, tipo no mês 6º. Você vai ver no final do texto, quando ele está falando com Maria, que ele diz, a tua parenta Isabel já está no 6º mês de gravidez. Ou seja, o relógio parece que começa a contar a partir do momento que o plano de Deus foi acionado. A partir do momento em que João Batista já está na barriga da sua mãe. O anjo agora, a Gabriel agora, você percebe que Gabriel agora está a milhão, ele está subindo e descendo na terra agora o tempo inteiro. Amém? Ele tem boas novas para contar o tempo inteiro. E ele agora está visitando Maria. Ele encontrou uma menina chamada Maria, que estava prometida em casamento a um homem da tribo de Davi, chamado José. Uma virgem. Repete comigo, uma virgem. Cara, adolescente sempre foi adolescente. Você sabe que hormônio sempre foi hormônio. Amém? Alguns teólogos dizem que Maria devia ter por volta de 13 ou 14 anos nessa época. Era uma menina sujeita a tudo que meninas de 13 e 14 anos estão sujeitas, porque o hormônio sempre foi hormônio, e essa casta não sai nem com oração e nem com jejum. Eles se manifestam e eles são aquilo mesmo, você tem que aprender a lidar. No meio de um cenário escabroso, traga isso profeticamente para os nossos dias. É possível encontrar uma virgem pura, uma virgem pura que leva as coisas a sério, uma virgem pura que está comprometida com algo que está vindo, uma virgem que está se guardando para algo muito maior do que a vida dela, e a resposta é sim. Ela tinha uma parente chamada Isabel, e com certeza o estilo de vida de Isabel profetizava sobre a próxima geração. Ela com certeza sabia que a sua parenta Isabel tinha um estilo de vida irrepreensível, ou seja, aquela jovem tinha uma família em quem se espelhar. Enquanto houver uma família vivendo de forma irrepreensível, outras famílias podem se espelhar nela. Uma profetiza sobre a outra, e sabe o que? Parece que Deus está guardando ambas para um tempo especial, e ambas vão ser extremamente eficazes ao mesmo tempo. Você vai perceber que Jesus e João Batista só tinham 6 meses de diferença de idade, ou seja, uma família super jovem, uma família de anciãos tiveram filhos ao mesmo tempo, e os filhos transformaram o mundo que a gente vive. Amém? Maria é uma menina pura. Percebe que ela é prometida em casamento. Então você já vê, cara, o estilo de vida dela, daquela menina, já não é o estilo de vida das amiguinhas da mesma idade. Porque ela está prometida, ela está separada, ela leva as coisas a sério. E eu acho isso muito lindo no povo de Deus, cara. Porque uma vez que um dos sintomas de que Jesus entrou em você e você está experimentando uma novidade de vida, é que você passa a levar as coisas a sério. Eu acho isso fantástico. Por mais jovens que sejam, existe um nível de maturidade naquele que serve a Deus que você não encontra do lado de fora. Nesse carnaval eu saí ministrando por aí, eu percebia isso. Cara, enquanto está todo mundo enlouquecendo, bebendo, endoidando na rua, os homens vestidos de mulher, as mulheres sem ter o que vestir porque os homens pegaram as roupas delas, enfim, as mulheres peladas, os homens vestidos de mulher, uma bagunça doida. Você vê aquela garotada, cara,
mergulhada na presença, adorando a Deus com intensidade, querendo aprender, querendo ser edificado. Você vê que existe maturidade diferente naquele que foi ativado pela eternidade. Porque um dos maiores sintomas de maturidade é quando você passa a dar valor para o tempo que você tem. Quem é imaturo não respeita tempo porque acha que tempo, eu tenho de sobra. Mas uma vez que você começa a levar as coisas a sério, você amadurece, cara, o tempo ele se torna precioso. É a consciência do eterno. Cara, esse é o tempo que eu tenho de ministério na eternidade. A eternidade já ela não é quando você morrer. Você acha que a eternidade vai começar quando você morrer? Se ela não tem começo nem fim, como é que você acha que ela vai começar? Ela já você está na eternidade nesse tempo. O teu tempo está desenrolando sobre a eternidade. Os eventos na eternidade já estão todos ali enfileirados e a gente só está desenrolando sobre esses tempos, sobre esses eventos. É engraçado porque a gente quando se converte, a gente quando entrega a nossa vida para Cristo, a gente leva as coisas tão a sério que a gente fica até chato. A gente tem coisas que a gente leva a sério até demais. A gente não consegue mais brincar. Você conta uma piada, o cara, você não tem reverência. Meu, calma, velho. Vai com calma. A gente fica doido, fica meio maluco. Eu e a Ali mesmo, a gente ficou doidão quando a gente aceitou Jesus, meu. A gente levou a vida tão numa bagunça que parece que quando você, cara, Deus é real, Ele está operando, você parece que leva tudo a sério demais. Aquelas irmãs falavam pra gente, esse CD tem demônio, quebra o CD. Essa estátua do capeta, quebra a estátua. Essa roupa tá cheia de Satanás, rasga a roupa. Essa marca do cão, nunca mais eu compro essa marca. Crente é assim, leva tão a sério, vê demônio na Coca-Cola. Alô, diabo, né? Vê o pirralho com a roupa do Homem-Aranha, fala, isso é uma aranha. A aranha não é de Deus, tá? Quem foi que criou a aranha, cara? Não, olha lá, ó. Heavy metal, de cabeça para baixo, ainda. Crente é assim, cara. A gente leva umas coisas a sério demais, a gente queima o filme, a gente fica chato. Mas o bom é que depois Deus equilibra a gente. Amém? Em nome de Jesus, amém? Tinha aquele churrasco de domingo que você ia na casa do seu tio. Ele ficava lá tomando a cerveja dele, ouvindo samba o dia todo, contando piada imunda. E todo mundo ria, você se divertia, seu tio era massa. Aí você se converte. Aí você fala, não vou mais na casa daquele herege, aquele profano. Aquela casa, um ninho de capeta. Não vou àquela música do diabo, aquelas piadas sem graça, podre. Ui! Meu Deus do céu. Aí quando você amadurece, você vai na casa do seu tio cheio de amor, abraça ele, profetiza na vida dele. E você vai amar tanto as pessoas que eles vão falar, cara, o que é que você tem que eu quero também? Equilíbrio. Mas é engraçado, a gente leva tudo a sério demais. Eu vou te falar, isso é legal, cara. Porque um jovem cristão, quando ele se converte de verdade, ele tem um encontro mesmo com Deus, ele não fica mais nesse negócio de pega-pega. Ele está procurando uma esposa para casar. Ele não está procurando uma namoradinha para passar um tempo. A menina, quando ela começa a namorar, por mais jovem que ela seja, por mais jovem que o carinha seja, ela está pensando, será que esse cara vai ser homem quando crescer? Será que ele vai ser um bom marido para mim? Porque a gente começa a levar as coisas mais a sério, você está olhando lá na frente. E isso é muito lindo. Sabe, Deus encontrou uma menina, cara, que levava as coisas a sério porque ela já estava prometida em casamento. Ou seja, você vai casar, filha. Ou seja, ela já está olhando para o futuro dela. Deus encontrou uma menina que vivia de forma irrepreensível. E o anjo diz, você achou graça diante de Deus. Tenho uma notícia boa para te dar. Deus recompensa aquilo que você faz no secreto. O teu estilo de vida no secreto, Deus está olhando, cara, porque Ele é o Deus do secreto. Ele é o Deus do secreto, amém? Eu vi uma vez meu pastor falando um negócio que eu achei muito legal. Uma coisa a respeito do lugar secreto é que quando você chega lá, Deus já está. Eu achei isso muito legal. A Bíblia diz, quando Jesus fala a respeito de oração, Ele fala, quando você for orar, não faz que nem os fariseus que ficam falando alto para ser visto, não. Entra no teu quarto, fecha a porta, e o teu Deus que está em secreto te ouvirá. Ele já está lá. Quando você chega, Ele já está. Parece que é Ele que te atraiu para o lugar onde Ele está. E se você tem um estilo de vida irrepreensível diante do Senhor, com certeza isso está diante dos homens também. Não faça para os homens, o que ele fala a respeito de oração ali? Não faça para parecer justo para os homens, faça para que Deus veja a justiça que há em você. Amém? Porque Ele conhece o nosso coração. O anjo aparece para essa menina e dá uma notícia para ela maravilhosa. Cara, você vai ficar grávida. Você vai gerar um filho para Deus. Ele será grande, ele será chamado Filho do Altíssimo. E ela está assim, como vai ser isso? Se eu nunca tive relação com homem algum. Você percebe a pureza dessa menina? Por mais que ela fosse ligada em tudo,
Ela era pura. Ou seja, para você não ser um alienado, você não tem que ficar sabendo de coisas que ainda não é o tempo de você saber. Entendeu o recado? Sem ter que falar muito. Ela nem sabia como fazer esse negócio. Percebe? Ela se guardou, ela se preservou, cara. O estilo de vida que ela está vivendo aponta para um futuro e não para as tentações desse tempo. E o anjo diz para ela, cara, isso não vai ser nada invasivo. O Espírito Santo vai vir sobre você. E o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Então você gerará o filho para Deus. E agora eu amo a atitude dessa guria, cara. Porque ela diz assim, ó, sou serva do Senhor. Que aconteça comigo conforme a tua palavra. Cara, olha a atitude dessa guriazinha. Ela está falando, eu sou serva do Senhor, a minha vida serve para isso. E é isso que eu quero ser. Cumpra em mim conforme a tua palavra. Agora, o louco é isso. Sabe o que significava uma menina aparecer grávida antes do casamento naquele tempo? Era pena de morte, cara. Ela estava topando aceitar esse plano de Deus, sabendo que agora ela estava correndo risco de vida. Ela está dizendo, o teu plano é maior do que a minha vida. Eu estou disposta a morrer para mim mesmo, para gerar aquilo que é o teu sonho, Senhor. Será que Deus encontra alguém nesse tempo com um coração como esse? Alguém disposto a dizer não para si, para que Deus possa fazer algo que vá abalar completamente o mundo. Essa menina é fantástica e eu sou doido por ela. Mas deixa eu te dizer uma coisa, eu sou mais fã do José, cara. O José, meu irmão, o povo não dá muito valor pro José, acha que o José era um coadjuvante. Acha que se José ganhasse um Oscar ia ser de ator coadjuvante, José. O povo não dá valor porque Zé, não sei qual é. Eu sou fã do José, eu poderia ser presidente do fã-clube do José. Vou te dizer um negócio, o José foi tão escolhido por Deus quanto Maria. Porque quando Deus olhou para ela, ela já estava prometida em casamento para ele. Deus não escolheu dar um filho para uma menina solteira. Deus escolheu dar um filho para uma família que viria a ser. Essa menina tinha que ser virgem, então ela estava prometida em casamento a um cara. Ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Deus está dando um filho para uma família. Amém? José está tão na história quanto Maria, cara. Dê valor para José. Percebe que quando fala no texto lá com Maria, diz, ela já estava prometida em casamento a um homem descendente de Davi, chamado José. Você sabe que Jesus é da descendência de Davi, pela linhagem de quem? De José. Ou seja, Deus honrou e muito a paternidade de José na vida de Jesus. Amém? O anjo diz para Maria, ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Pela linhagem de quem? Sem medo de errar, por favor, me ajuda. José, diga José. José. Pronto, me ajuda. José agora está com a bucha na mão. Quando aparece ali em Mateus a história dele, diz, o nascimento de Jesus foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Imagina ela contando para José, amor, tem uma notícia muito legal para te dar. Ele diz, minha amada, minha virgem, minha pura, estou grávida. Mas fique tranquilo, é de Deus. Mano, quem é que engole uma história dessa, cara? Nem José. Não tem como. Não tem como. Ah, tá grávida? É do Espírito Santo, entendi. É bem assim que acontece mesmo. Acontece direto isso daí. A família tem uma história dessa também. Agora, olha o que a Bíblia fala de José. Sendo José um homem justo, uau! Existe um homem justo num tempo como esse? Cara, tá demais esse tempo. Tem uma família vivendo de forma irrepreensível por anos a fio, mesmo sem ter filhos, porque naquele tempo uma família sem filhos era considerada tipo uma maldição. Uma mulher que era estéril era considerada uma maldição. E eles são fiéis a Deus, mesmo num cenário como esse. Existe uma jovem pura nesse tempo? Existe um homem justo nesse tempo? Existe, cara.
Sendo José um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública. Como assim? A lógica diz que ela aprontou contigo. E você está protegendo ela. Olha o coração de José, cara. Ele está disposto a proteger a menina que talvez tenha aprontado com ele. Ele está disposto a assumir o BO por aquele fracasso. Ele está disposto a ele anular o casamento em secreto, a deixá-la em secreto. Ou seja, ele está disposto a assumir a culpa de repente por algo que ele não tinha nada com isso. Olha o coração desse cara. Eu acho fantástico quando eu vejo um homem protegendo uma mulher desse jeito. Nem era a esposa dele ainda, e ele já está protegendo ela desse jeito. Imagina quando fosse. Amém? Imagina quando fosse. Ele planejava deixar ela em secreto. Enquanto ele pensava nessas coisas, o anjo Gabriel, suado já de tanto vir na terra, aparece para José também. E olha como ele honra José. Ele fala: José é filho de Davi. Uou, chamou ele pela linhagem real. Você é nobre, cara. Você é nobre. José é filho de Davi. Não tema receber Maria por tua esposa, pois o que foi gerado nela procede do Espírito Santo. Agora olha a direção do anjo. Ela vai gerar um filho e você vai dar o nome para ele de Jesus. Tipo, você é o pai. Você é o pai. Você tá na fita, mano. Você não é só um cara que ficou aqui para ver o que acontece. Não, você é você é totalmente participante desse plano. Eu te escolhi porque ele é da linhagem de Davi, porque você é da linhagem de Davi. Meu irmão, tem algo que eu desconfio, e eu sempre falo isso quando eu ministro essa palavra, é bem idiota, mas eu desconfio que Jesus era a cara de José. Eu desconfio que ele era a cara de José. Que tipo assim, porque olha só, Deus é lindo, você concorda comigo? Deus é lindo, e Jesus é o Filho de Deus, amém? Mas diz a Bíblia que Jesus não tinha parecer nem formosura. A cara de alguém ele era. Amém? Acho que ele devia ser a lata de José, cara. O mesmo nariz, a mesma orelha. Jesus era conhecido como filho de José. Quando Filipe encontra Natanael, a teologia de Filipe é bem rasa, mas é suficiente. Fala: encontramos aquele de quem escreveram Moisés e os profetas, Jesus de Nazaré, filho do Zé. Ele era conhecido como filho do José. O José é totalmente participante na vida de Jesus. Quando Jesus prega na sinagoga na sua cidade, no dia de sábado, ele pega os rolos e lê Isaías 61, onde está escrito: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, papapá. Ele fechou o rolo, todo mundo olhando para ele, ele se sentou e disse: hoje se cumpriu essa escritura diante de vocês. Diz a Bíblia que todos se maravilhavam com as palavras de graça que saíam dos seus lábios, mas começaram a se perguntar: não é esse o filho de José? José estava lá, meu irmão. O anjo diz: você vai dar o nome dele de Jesus. E então, José acordou, fez exatamente o que o anjo tinha ordenado. Recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela até que ela teve um filho. E quando o menino nasceu, ele lhe pôs o nome de Jesus. Maria já sabia o nome que o menino ia ser? José tinha dito o nome que o menino... Imagina, o menino nasceu, a Maria olha para José e fala: então, amor, qual vai ser o nome do menino? Jesus fica bom, não? Tipo, imagina. O nome dele é Jesus. Foi José que deu. Claro que foi Deus que deu, mas Deus falou: você vai dar o nome de Jesus. José está ali exercendo paternidade sobre a vida de Jesus. Às vezes a gente tem uma visão muito católica da coisa e acha que Jesus só era filho de Maria. Irmão, ele era filho de José e de Maria. Amém? Deus deu esse menino para uma família. E você percebe que assim, muito mais legal do que o casamento irrepreensível dessas duas famílias foi o que elas geraram por estarem posicionadas diante de Deus, mesmo num cenário escabroso. Elas geraram, uma gerou João Batista, a outra gerou Jesus, cara. Amém? E eles transformaram o mundo. Deus precisa de gente irrepreensível.
E Ele tem. O desejo de ser santo não sai do seu coração, sai do coração dele. Às vezes, ainda que não tenha palavra profética, que não tenha Espírito Santo, como naquele tempo não tinha, ainda que esteja tudo em trevas, Deus encontra corações que estão dispostos a se mover de acordo com o coração dele. Quanto mais agora, cara, no tempo que a gente vive. Não se assuste com a propaganda. O que está acontecendo na vida real é lindo demais e isso realmente está crescendo. Agora, para terminar, eu quero te dizer como é resistente isso que Deus estabeleceu, chamado casamento, chamado matrimônio. Não se iluda pela propaganda, eu repito mais uma vez. Você vê um monte de divórcio acontecendo. Cara, e eu vou te falar, só acontece porque as pessoas não conhecem a verdade, porque acreditaram numa mentira e por causa de coração duro. Quando perguntam para Jesus a respeito do divórcio, Jesus fala, não foi assim desde o princípio. Moisés deu esse direito de carta de divórcio por causa da dureza do vosso coração. Porque há num coração as ferramentas que podem fazer com que isso dure para sempre. Eu vi uma ministração de uma pregadora americana chamada Dev Tyrus. Ela escreveu um livro chamado A Experiência da Mesa. Quantos já ouviram esse material? É fantástico. Eu vi ela ministrando e foi num congresso de mulheres. Eu estava de penetra ali, ele foi pregar no congresso, eu estava ali como marido da pregadora, e foi fantástico. E uma coisa me chamou a atenção, ela é uma senhora muito bonita, aquelas americanas que parece que não existe, sabe, assim, muito bonita, e ela fala, nunca fiz uma plástica na vida, e ela tem já os seus 70 e poucos anos de idade, e ela mostrou uma foto da família dela, e aquela foto que parece família de propaganda, sabe, tipo assim, todo mundo louro, do olho azul, aquela coisa linda, ela e o marido dela, os coroa ali, e daqui a pouco embaixo deles um monte de filho, depois um monte de neto e depois um monte de bisneto. Uma família gigante, todo mundo de branco, todo mundo lindo, aquele sorriso. Você fala, poxa, que família perfeita. E ela fez questão de falar, tá vendo essa família linda? É a minha família. E nessa família teve adultério, nessa família teve traição, nessa família teve isso, teve aquilo, teve desavença. E sabe o quê? Tá todo mundo junto. Ou seja, casamento não permanece porque é perfeito, permanece porque é forte. Amém? Quando a gente supera uma situação, cara, isso te deixa muito mais forte do que você era antes. E o quanto você lutou para manter isso vivo, te mostra o valor que isso realmente tem. Eu quero te falar a respeito do primeiro casamento da história, que foi o de Adão e de Eva. É lindo porque Deus criou um lugar bom, criou um ser que ele disse que era muito bom. De repente o próprio Deus disse que não era bom que o homem estivesse só. Então Deus tem um plano, vou fazer para ele uma mulher, uma ajudadora, que ele seja idônea, alguém igualzinho a ele. É lindo porque assim, antes de Deus dar a mulher para o homem, ele dá duas coisas para o homem. Dá um trabalho, amém? Recebe, irmão? Recebe? Trabalho primeiro, amém? Era uma função que parece fácil, mas não devia ser nada fácil. O homem devia dar nome para todos os animais que existiam no jardim. E pensa que não deve ser fácil esse negócio. Começar, você nunca deu nome para nada, agora você vai ter que dar nome para tudo e Deus vai assinar embaixo de tudo que você disser. Cuidado com o que você fala. E o homem foi dando nome, Deus dizendo, esse nome foi bom, nome bom, nome bom, nome bom. Ou seja, o homem está liberando a identidade. Deus está exercitando aquele que ele criou, a sua imagem e semelhança, a fazer como o papai faz. Libera a identidade, libera a identidade, libera a identidade. Diz que após acabar todos os animais, não se achou ninguém que fosse como o homem. Então Deus lhe fez cair um pesado sono. Amém? Então a segunda coisa que Deus dá, primeiro é um trabalho, depois é descanso. Amém, varão? Entra em descanso primeiro. Você vai ver que no meio do teu descanso aparece a abençoada ali. Descansa, não fica correndo, matando cachorro a grito. Feito um guerreiro. Calma. O homem caiu no pesado sono. E aí vem a primeira cesárea da história. Amém? Deus abriu a costela de Adão, arrancou o lado de Adão, arrancou uma costela, e da costela ele fez a mulher. É lindo isso. Porque quando o homem acorda, ele antes de dormir ele estava dando identidade. Ele ficou bom nessa arte de dar identidade. Então quando a mulher está diante dele, ele não olha para ela e diz tesouro, princesa, abençoada, ou vaza. Ele olha para ela e dá identidade. Ele discerne exatamente o que ela é. Ele diz, carne da minha carne, osso dos meus ossos. Vai se chamar varoa porque do varão foi tirada. Ou seja, sabe o que Adão viu quando viu Eva?
Ele se viu, cara. Ele se viu por dentro. Ele olha para ela e se vê por dentro. Ele discerne que ela é ele por dentro. É a carne da minha carne, é osso dos meus ossos. É a minha parte mais sensível, é a minha parte mais profunda. Vê diferente de mim, mas a gente está andando para o mesmo rumo. E diz que é por isso que deixará o homem seu pai e sua mãe, e os dois se unirão e juntos serão uma só carne. Uma só carne, amém? Uma só carne, dois seres que são um só. Eu vou te falar, isso é maravilhoso, cara. É maravilhoso você ser igualzinho a uma pessoa que é completamente diferente de você. Amém? Deus me livre de andar de mão dada comigo. Um cara que nem eu. Tipo, e aí, brother? Tá olhando o quê? Vamos surfar. Então tá. Meu, que vida chata. Eu não quero um negócio desse, cara. Graças a Deus que é, meu amor. Amém? É, meu amor. Ela é completamente diferente de mim, mas a gente tem tudo em comum. E a nossa diferença só deixa a coisa muito mais legal. Agora eu quero te falar o que essa família passou. Porque eles estavam no jardim. Eles não estavam num tempo tenebroso como o nosso. Eles estavam no Éden. Amém? Cercado de glória e de aleluia. Amém? De repente aparece a serpente e joga uma ideia na mulher. E convence a mulher a comer do fruto proibido. Da árvore do conhecimento do bem e do mal. A mulher começou a ver diferente. Começou a desejar diferente. E comeu daquele fruto. Quando a mulher comeu do fruto, não aconteceu absolutamente nada. Tudo normal. Mas ela deu fruto para o seu marido. E quando ele comeu, os olhos de ambos se abriram. Percebe que é o mesmo ser? Só quando os dois comeram alguma coisa aconteceu? Os olhos de ambos se abriram. E eles foram arremessados de uma dimensão de glória para uma dimensão natural. Agora eles estão cheios de vergonha, olhando que estão nus, fazendo roupinhas para si. Se escondendo do som de Deus quando ele se aparece no jardim. Então Deus aparece e pergunta a Adão, onde você está? E Adão diz, eu estou aqui, eu estou nu. E Deus pergunta, quem te falou que você estava nu? Você comeu do fruto que eu disse para não comer? Aí ele fala, foi a mulher que você me deu. Você percebe que o homem já solta a culpa para todo lado. É a mulher e é Deus. Tipo assim, a mulher que você me deu, não tinha nada com isso. Estava tudo bem aqui, cara. Aí Deus faz a mesma pergunta para o mesmo ser, só que mais profundo. Ele vira para a mulher e diz, você comeu? Ou seja, quando vai mais profundo, a mulher diz, sim, comi. A serpente me enganou e eu comi. Eu vi uma pregação esses dias vindo para cá, onde o cara falava sobre essa passagem. Ele diz, imagina o quão perdido o homem estava para Deus ter que te procurar. Uau, foi muito legal isso, não foi? Foi. Eu sei que foi. Eu sei que Deus então dá pesados decretos para a serpente, pesados decretos para a mulher, pesados decretos para o homem. Diz para a mulher, com dor agora você vai dar à luz, o seu prazer vai ser para o seu marido. Diz para o homem, agora a terra vai produzir espinhos por tua causa, com o suor do teu rosto você vai comer do seu pão. Ou seja, não ficou nada fácil para eles, e para piorar foram expulsos do jardim. Não me entenda mal, o expulso do jardim é amor, amém? Deus tirou o homem de perto da árvore da vida. A árvore da vida estava lá e Deus falou, agora o homem é como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Tiremo-lo, pois, do jardim para que ele não coma da árvore da vida e viva eternamente. Sendo que essa árvore estava liberada a comer. Por que Deus tira? É bem simples. O homem agora está em pecado. Já imaginou o que aconteceria se o homem comesse da árvore da vida em pecado? Ele ia ficar eternamente em pecado. Deus protege o homem tirando ele de perto da árvore da vida. Foi amor purinho. Manda o homem embora. Vai ter um plano lá na frente chamado Jesus. Ele vai mudar a nossa condição. Em Apocalipse está escrito, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida. Ou seja, ele vai mudar a tua condição. Ele muda a nossa condição para que a gente possa viver eternamente numa condição de justo, de justificado. É aqui que eu quero te encerrar te dizendo, cara, hoje em dia você vê casamento acabando por causa de filho, casamento acabando por causa de crise financeira, casamento acabando por causa de traição, casamento acabando por causa de um erro, de uma pisada na bola, casamento acabando por causa de uma fraqueza, de uma bebedeira, casamento acabando por causa de partido político, de time de futebol. É tanta coisa que acaba com o casamento hoje que chega a ser ridículo. Olha o que o primeiro casamento suportou. O cara recebeu uma mulher que ele não pediu e a mulher falava com o diabo. Ele continuou casado com ela. Ela foi enganada e enganou ele. Eles continuaram casados.
Eles saíram de uma dimensão de glória para uma dimensão que agora o negócio estava feio. Continuaram casados. Deus aparece e dá pesados decretos para ambos. Continuaram casados. Foram expulsos do jardim e foram de mão dada. Você percebe que não houve nem cogitou a hipótese de acabar com aquele casamento? Eles suportaram tudo isso e permaneceram juntos. Meu irmão, não tem desculpa para a gente. Amém? Essa estrutura é profética em si só. Deus usou um casamento para mostrar como seria o relacionamento de Cristo e da igreja. Ele é o noivo, a igreja é a noiva. Vai ter a ceia das bodas do Cordeiro, amém? O casamento do Cordeiro. Ele está falando, maridos, amai as suas esposas como Cristo amou a sua igreja, amém? O casamento profetiza Cristo para o mundo. E vale a pena você entrar nessa, porque isso te leva para um outro nível de autoridade que você não faz ideia. Eu queria orar com vocês. Por favor, se coloque de pé, a gente vai estar orando. Amém? Por favor, curva a tua cabeça e fecha os teus olhos. Eu creio que é da vontade de Deus que você seja, não simplesmente que você tenha uma família abençoada, mas que você seja uma família abençoada. Que você cumpra muito bem o seu papel dentro da sua casa. E que você viva os melhores dias do lado da pessoa que Deus colocou para você. Entendendo que esse é um presente dele. Que ele olhou para você e encontrou um jeito de melhorar quem você é. Foi te dando quem está contigo. Sim, muitas vezes a gente vai ter que aparar as arestas. A gente vai discutir, mas a gente vai chegar num ponto em comum. Sim, vai ter o dia que um está mais fraco que o outro. Nessa hora, aquele que está forte fortalece o que está fraco. E um vai cuidar do outro. E juntos nós vamos ter uma história de vitória, cara. É dentro do casamento que você vai aprender a perdoar. E que você vai aprender como é bom ser perdoado. É dentro do casamento que você vai ter que ter paciência. E ver como é bom quando tem paciência contigo também. É tempo da gente olhar para quem está do nosso lado e se ver. E perceber que apesar das diferenças, nós somos feitos um. Para durar. Isso foi feito para durar. E conforme você permanece, isso testemunha Jesus. Eu gostaria de orar pela sua família. Eu e a Ali nascemos para Cristo no pior momento da nossa história, quando a gente estava a ponto de se separar. E foi ali que Jesus apareceu. E a primeira coisa que ele fez foi despertar dentro de nós um sentimento que sempre esteve ali, mas agora fazendo sentido. E a primeira coisa que a gente fez foi tratar de noivar e preparar o nosso casamento. A primeira coisa que ele fez na nossa vida foi nos unir ainda mais, e é isso que ele tem feito desde então. Ele vai nos comprimindo, nos comprimindo, nos comprimindo, até que a gente realmente se veja em um só. Ele vai nos ensinando como a gente deve tratar. E deixa eu te falar, isso não acontece de uma hora para outra. Nossos primeiros anos foram bem difíceis. A gente está há 17 anos casados e agora a gente está começando a experimentar maturidade dentro do nosso casamento. E sabe o que? Isso só deixa as coisas melhores. A gente aproveita muito mais, a gente curte muito mais um ou outro. As nossas brigas demoram muito menos tempo, porque a gente sabe que tipo assim, eu não vou para lugar nenhum, ela também não, a gente vai se resolver. E perceber que aquilo que era uma história triste não fica sendo revisitado o tempo inteiro. A gente percebe, cara, foi uma vitória, vencemos mais uma. O nosso nível de autoridade aumentou porque a gente venceu. Você recebe patentes de acordo com as guerras que você luta e vence. Ou seja, isso que começou bom vai ficar ainda melhor.
Muitos casamentos às vezes olham para os álbuns de fotos e falam: esse foi o dia mais feliz da minha vida. Cara, deixa eu te falar, ali só começou algo. E tem muito pouco de verdade naquilo. Aquilo ali foi tudo montado para ficar bonitinho. Os melhores dias da tua vida ainda estão por vir. Eles estão na frente, você ainda não viu a foto. Você não faz ideia de como é linda a foto dos melhores dias da tua vida. Vale a pena investir nisso. Ainda que o mundo todo pregue o contrário, você já não é mais do mundo, cara. Jesus disse que você não é mais do mundo. Você está aqui, mas não é mais daqui. Seus valores já não são mais esses. Nós somos feitos para durar. Muitas às vezes se desesperam e falam: olha o que estão fazendo com o casamento. Essas leis loucas, distorcendo. Fica tranquilo, nunca vão acabar com o casamento. Nunca acabaram, nunca vão acabar. Não conseguem. Sabe por quê? Porque não existe outra coisa que funcione. Vai chegar um tempo que vão perceber: realmente não dá certo. Então vamos voltar para o old school. Volta para o casamento da moda antiga. Eu lembro quando eu e a Ali casou, a gente foi escolher a aliança. Eu escolhi, né? Mas depois, quando a gente escolheu as nossas alianças, a gente escolheu as mais grossas que a gente podia pagar. A gente pensava: casamento de coroa, pensa nos coroas. Os coroas tem umas patacas de umas alianças, tipo assim, meu irmão, não é para ficar escondidinha não, é para, tipo assim, você coça a cara e brilha de longe. Sabe, a gente estava olhando para o futuro, isso é feito para durar, cara. Eu quero abençoar a tua família, amém? Em nome de Jesus, porque eu creio que Ele abençoa isso, sim. Curva a tua cabeça e fecha seus olhos. Entenda bem, isso é para os solteiros também. Se veja como um José, como uma Maria, como um homem justo, como uma mulher pura. Se veja como esses que estão prestes a ser família também, ainda que você ainda não seja casado. Seja o cônjuge que você gostaria de ter. Seja inteiro, se guarde, se preserve, leve esse momento da sua vida a sério. Entenda que vem algo muito grande aí pela frente. E Deus pode estar dando uma semente santa no meio da tua casa que vai transformar o mundo. Ele fez isso inúmeras vezes. Eu oro para que Ele faça isso na tua vida também. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor derrame do teu óleo santo sobre essas famílias aqui representadas. E dê a eles a habilidade sobrenatural do amor e do perdão, para que eles possam permanecer firmes e íntegros até o fim. Eu oro pelos melhores dias de suas vidas logo ali à frente. E depois desses, outros ainda melhores. Pai, eu te peço que o Senhor venha agora com a tua verdade estabelecida antes da fundação do mundo, destruindo toda a armadilha do diabo e toda a mentira que foi edificada sobre essas famílias. Eu oro para que, assim como o Senhor fez com José, ele estava planejando terminar com aquilo tudo e o anjo interveio. Eu oro para que o Senhor venha intervir agora se há alguma família planejando se separar. Eu oro para que o Senhor dê a eles uma experiência sobrenatural que faça com que eles fiquem mais juntos do que nunca. Pai, eu oro para que o Senhor humilhe Satanás mais uma vez, simplesmente os fazendo permanecer. Eles são um só, Senhor. Essas famílias são feitas de um só. E eu te peço, Paizinho, que o Senhor dê a eles muita alegria e muito prazer dentro do casamento, até que eles não tenham olhos para mais nada. Pai, nós queremos consagrar os nossos olhos. Eu te peço, Senhor, toca os olhos de cada família aqui representada, para que eles percebam a beleza que eles têm dentro de casa. E quão precioso é isso. Não tem nada de fora que possa ser melhor do que o que está lá dentro. Eu oro, Pai, que o Senhor nos proteja contra as fraquezas, contra os ataques, e que essas famílias sejam, Senhor, revestidas por amor. Eu oro para que o teu amor venha superabundar dentro dessas casas. Eu os abençoo agora em nome de Jesus Cristo. Eu oro pelos solteiros, pelos jovens que estão aqui na casa. Eu oro, Senhor, para que eles tenham um desejo de ser tudo aquilo que o Senhor sonhou e saber que a realização deles não está em outra pessoa, mas está dentro deles mesmos. Eu oro para que eles gerem, então, essa pessoa naqueles a quem eles veem casar. Edifiquem um ao outro. Pai, eu te peço que o Senhor nos dê um coração íntegro e um coração que possa profetizar um estilo de vida de santidade, que só quem vive é aquele que está no santo. Eu oro para que o Senhor nos coloque nesse lugar no Espírito, onde a santidade é consequência do lugar da nossa habitação.
Eu te peço, Paizinho, que essas jovens famílias que estão vindo à luz possam profetizar sobre as próximas gerações. Que nunca falte, Senhor, uma casa de luz que profetize sobre as outras casas. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe.